Esse é um vídeo difícil de gravar porque eu estou com uma certa carga de sensibilidade, de emoção. Afinal de contas, eu tenho em casa uma criança no espectro autista, nós temos plano de saúde e eu estou vendo que muitas pessoas estão tendo dificuldades porque os planos estão oferecendo barreiras cada vez maiores. Então, veja aqui do lado, se você se identifica de alguma maneira com qualquer um desses temas que estão aqui, esse vídeo é para você. Então, sente e se prepara porque nós vamos conversar. Eu vou contar alguns exemplos, talvez você se identifique com ele, e a minha intenção é que você possa resolver qualquer problema que tenha com o seu plano de saúde por sua conta. E se for necessário, depois você procura um advogado especialista na área da saúde. Eu sou Igor Monteiro, conhecido por estar à frente de diversos projetos sociais que apoiam a causa das doenças raras, da deficiência intelectual e do autismo. Você pode ver o nosso arroba aqui na descrição desse vídeo. E sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Olha essa notícia publicada por um importante site jurídico na internet. Manifestantes denunciam Unimed por falta de pagamento a clínicas de tratamento para autismo, gerando cancelamentos abusivos de contrato. Unimed, a falta de tratamento colocará nossos filhos autistas em risco. Olha, primeiro caso que eu enfrentei de uma criança que necessitava de um apoio do plano de saúde, além do normal, além do que a gente espera convencional. Muitas famílias são humildes e acreditam que o plano está fazendo um favor, né? Se você tiver uma terapia por semana, seja ela qual for, tá bom demais. Você não tem noção da cobertura do seu plano e do que você tem de direito. O plano de saúde não vai se importar para você, melhor para ele, porque isso reduz a despesa e você dá menos trabalho. Mas a verdade é que esse exemplo que eu vou trazer para vocês me ensinou muito, porque uma criança, à época, a nomenclatura usava a seguinte expressão: autista severo clássico, né? Não vou entrar nesse detalhe da nomenclatura, mas uma criança que tinha necessidade de uma intervenção permanente, plena e com muitas horas dedicadas às mais variadas sessões. E a mãe começou a entender que era necessário um acompanhamento multidisciplinar, não apenas com um pediatra. O menino teve como recomendação, ao longo do tempo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta especializado, ecoterapia, hidroterapia. Na hora que ela ficou sabendo isso, ela foi fazer um pedido ao plano de saúde e o plano negou, dizendo que lá no rol da ANS havia limitação com relação à quantidade de sessões das terapias que ele deveria fazer e que a ecoterapia não seria nem coberta. Poxa, mas existe a lei que garante o direito das pessoas com deficiência e também a lei que garante os direitos das pessoas com autismo e que prevê que a cobertura de qualquer necessidade deva ser plena, ampla e obrigatória. Mas o plano de saúde resiste, ele insiste em negar e vai encostar lá no famoso rol da ANS, que você já ouviu falar. E você fica na dependência do plano de saúde, que impõe cada vez mais dificuldades, sem ter acesso ao tratamento indicado para o seu filho por um especialista. Então nós lutamos e conseguimos uma liminar judicial, e se você ficar no final, talvez você entenda melhor o que significa e defina se isso faz sentido para você e corra atrás dos seus direitos. Nessa liminar, nós apontamos as necessidades da criança, mostramos relatórios médicos, mostramos a evolução do acompanhamento, que é importante na história, para convencer o juiz da importância da criança ter acesso ao tratamento. Como o processo judicial é demorado, nesse intervalo de apresentação do pedido judicial e decisão judicial, houve um estudo aplicado na comunidade científica, não de forma oficial, mas baseado em evidências, que poderiam ser ofertados a alguns pacientes o uso do canabidiol. Foi uma revolução tratada à época como novidade. E aí o nosso médico, especialista pelo acompanhamento, eu falo assim porque eu me identifiquei e atuei como se fosse uma causa pessoal, o médico incluiu o uso do canabidiol também no tratamento. Todo mundo sabe que é um medicamento de alto custo. E aí, gente, mais uma vez o plano de saúde negou. E aí ele junta o contrato, que fala das limitações, e mostra o rol da ANS, que fala que a cobertura seria de
48 sessões de físio, 96 sessões de psicólogo, mas o recomendado só para essas 2 terapias era o dobro disso, e que o plano iria negar. Mas, na verdade, se não fosse a intervenção judicial, o plano que não estava garantindo nem ao menos uma sessão por semana. Então a mãe disse assim, poxa, mas eu estou pedindo uma por semana e vocês não cobrem, sendo que o plano, vocês estão dizendo que tem obrigação de cobrir 96? Como é que fica essa conta? Tá meio estranha, né? 14, 4 vezes 12 dá 48, sendo que o obrigatório por previsão do rol do INSS seria 96, mas a recomendação seria o dobro, né? Quase 200 sessões só de terapia ocupacional. Meu Deus do céu, essa audiência durou 3 horas, para vocês terem uma ideia. Mas nessa audiência, nós discutimos a cobertura obrigatória para combater a limitação, nós discutimos o rol da ANS, a importância do relatório médico, discutimos inclusive o reembolso, porque o plano de saúde vai alegar, não temos profissional, há uma limitação territorial e geográfica, muita atenção na hora que você assina um contrato, porque às vezes por pouco a diferença financeira, você não garante uma cobertura regional ampliada ou até mesmo nacional. Então, se você prestou atenção no que eu falei, eu apresentei as principais situações que você deve considerar no meio do seu direito. Então, volta no vídeo, se você tiver ficado com alguma dúvida, anota direitinho, que é isso que nós estamos explicando. Agora vem os detalhes aqui do passo a passo, mas antes, o resultado final desse processo, nós garantimos a cobertura integral de todas as terapias médicas que foram recomendadas, todas. Se eu me lembro de cabeça, tinha home care, inclusive, então o atendimento tinha que ser feito na casa da criança, porque isso foi no período da pandemia, mesmo se não fosse durante a pandemia, também teria rolado o home care, com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, aí a ecoterapia e a hidroterapia foram fora de casa. A gente conseguiu também. E todos os medicamentos, dentre eles o que se destaca é o canabidiol. Conseguimos tudo. Por quê? Porque apresentamos um relatório médico circunstanciado, ou seja, detalhado, com uma atenção histórica, mostrando desde o início todo o tratamento que foi realizado, evidências científicas, artigos que mostram, até para combater a alegação do plano de saúde de que hidroterapia e ecoterapia seriam estudos experimentais e já não eram àquela altura, já estava consolidado no ambiente científico a importância de que o uso do canabidiol, a hidroterapia, a ecoterapia, a musicoterapia e várias outras estavam trazendo para o tratamento de pessoas dentro do espectro autista. Então a importância se encontra principalmente no relatório médico circunstanciado. E com ele, nós conseguimos convencer o juiz, porque o entendimento da justiça é nesse sentido. Não tem A nem B, não tem limitação contratual, não tem rol da ANS. Tem a importância do relatório médico para garantir a qualidade e os resultados buscados com o tratamento. Anote isso aí, porque isso é fundamental. Se você tiver acesso a esses documentos, saiba que você vai usá-los principalmente na hora de buscar uma liminar, que é a possibilidade de você garantir o mais rápido possível o acesso a esse tratamento, mesmo sem respeitar aquele percurso longo, lento e duradouro de um processo judicial até uma decisão final contra a qual não caiba mais recurso. Então essa é a ideia da liminar, o quanto antes, com provas e evidências, demonstrar ao juiz e convencer ao juiz da sua argumentação e que o seu direito tem que ser exercido o mais rápido possível. O que tem acontecido ultimamente, nós estamos no mês de maio de 2024, é que os planos de saúde estão cancelando de forma unilateral os planos de saúde. É uma investida silenciosa dos planos de saúde contra, inclusive, o próprio governo, porque não estimula a formação de novos profissionais, e a escassez de profissionais e de estrutura
tem trazido para o plano de saúde uma suposta, uma alegada dificuldade financeira atuarial. Essa conversa é polêmica demais. O plano de saúde cobra, não está fazendo nada de graça, e ele distribui entre os clientes, os usuários, a conta. Então, alegar que não está dando conta de realizar o serviço tem sido uma justificativa que não pode prosperar, e você pode, se for o caso, buscar um apoio judicial. Como última informação, é importante destacar também, tá? Tudo isso que eu estou falando tem respaldo na lei, tem respaldo em decisões judiciais, as mais variadas e consolidadas. São aspectos técnicos que, se a gente fosse aprofundá-los, o vídeo ficaria muito carregado, muito pesado. Não é esse o objetivo, mas como última informação, é importante que você saiba o seguinte, e é o meu caso, gente. O plano de saúde, ele não tem profissionais o suficiente na rede referenciada. A gente sabe que em alguns planos de saúde você precisa pagar uma cota para entrar e ser credenciado, né? Tem essa história, mas uma polêmica que eu vou evitar. E aí, eles vão dizer que não tem um profissional. Se eles não têm, eles não vão cobrir. Então, é a chamada rede credenciada ou rede referenciada. Olha, se o seu médico recomenda, estando ele dentro ou não no plano de saúde, que você é usuário, problema é do plano de saúde. Ele vai ter que te reembolsar. Poucas pessoas sabem disso, pelas despesas que você está assumindo, porque se ele não cumpre o que está previsto no contrato, na hora que você assinou, a obrigação se consolidou. É o plano de saúde prestando serviço e você, como usuário, buscando acesso. Aí ele vai, depois, ao longo do tempo, limitar o serviço. Então, por que ele oferece para você? Fica aí essa dúvida, uma crítica simples, né, que todos nós podemos solucionar com muita tranquilidade. Então, anote isso, porque se você tiver uma definição médica com laudo prescrito da forma correta, atestando que o seu filho, sua filha se encontram no espectro autista e que eles dependem de acesso à terapia específica para ter uma evolução no quadro clínico, havendo negativa, você pode buscar o apoio judicial para que, número 1, determine-se o cumprimento do tratamento conforme previsão médica, e número 2, no mínimo, que se garanta o reembolso das despesas que você assumir. Não é um percurso simples, tranquilo, mas você precisa tentá-lo de forma administrativa, ou seja, buscando primeiro uma solução junto ao plano de saúde. Isso é importante, porque se você for direto aos judiciários, pode trazer algum tipo de problema com relação aos requisitos do processo, tá? Algum tipo de problema. A análise será feita sempre por um profissional especialista em atuações na área da saúde. Dito isso, chegamos à conclusão. Se você ainda tiver alguma pergunta, deixe aí nos comentários, nos procure pelas redes sociais ou pelo contato telefônico para que a gente possa explicar qualquer outro tipo de dúvida. Muito obrigado, um forte abraço a todos.